Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Estamos dando início a mais um capítulo da série Futuro e eu gostaria de iniciar orando pela sua vida, orando pela sua família, pedindo a Deus para que o Senhor continue te ajudando, continue te abençoando, continue te fortalecendo em todas as coisas nesse período de quarentena em que o nosso país, em que o mundo pós-moderno foi obrigado a parar dentro de casa. Então que Deus, Ele te ajude, Ele te dê graça e te dê misericórdia. E hoje eu quero, no início desse programa, dedicar, irmãos, este programa a um grupo de pessoas que a gente não fala, que a gente, na hora eu já falei sobre os agentes de saúde, de uma maneira, os profissionais de saúde de maneira geral, as pessoas que trabalham da limpeza até a cirurgia, mas hoje eu quero falar do pessoal da internet, do pessoal que tem trabalhado aí mantendo o mundo conectado, as famílias conectadas. A gente pensa que não, mas há uma demanda enorme por trás de tudo isso. Algumas lojas ainda vendendo, porque sempre novos clientes vão surgindo, e eu quero fazer esse programa hoje pensando em vocês, mas não somente isso, também pedindo para que Deus ajude a vida de vocês e vá dando entendimento e sabedoria para que em tudo isso a gente possa estar aí perto, ainda que estejamos longe. E quero fazer menção também de 3 casos aqui da cidade de Recife, ou melhor, aqui do estado de Pernambuco, onde 3 profissionais da saúde não resistiram ao coronavírus, e dentre elas uma história muito penosa, de uma jovem senhora de 33 anos que teve que fazer uma cesárea de urgência após estar entubada há alguns dias e não resistiu. O neném, segundo as notícias, estão bem. Então que Deus ele esteja confortando aquela família e os familiares dos demais que neste estado também partiram, que Deus possa estar ajudando todo esse povo em nome de Jesus. Lá na minha região, não na minha cidade, Joaquim Nabuco, na cidade de Palmares, também uma pessoa, um idoso, também não resistiu à gravidade aí do coronavírus e partiu. Então é isso, e vamos orar, pedindo a Deus que Ele nos dê graça, que Ele nos dê misericórdia, e vamos para a reflexão após essa oração. Querido e amado Deus, glorificado e exaltado seja o Teu nome. Nós te bendizemos na beleza da Tua santidade, porque Tu és bom, e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Eu quero orar, Senhor, pelos profissionais da área da internet, da conexão online. Que o Senhor abençoe, que o Senhor faça-os prosperar nestes dias, quer queira, quer não, de crise já econômica que vai lentamente se estabelecendo, para que Deus, o bom serviço, a boa conexão, que é uma coisa hoje comum do homem pós-moderno, continue atuando, continue, ó Deus, presente, para que assim a gente possa, como já falei, mesmo que distante, conseguir manter uma boa comunicação. Que o Senhor abençoe esse grupo de pessoas. Mas também oro por aqueles que perderam seus entes queridos, pelas 3 mulheres da saúde, 2 técnicas de enfermagem, aquela mulher que mexia com fisioterapia, e também, Senhor, pela família daquela criança que também não resistiu. Que o Senhor Jesus ajude, dê força e dê misericórdia para o louvor do seu santo nome. Amém e amém. O tempo limita o homem e faz ele parar, dormir e esperar que o amanhã chegue. Não tem como saltar do hoje para o amanhã sem atravessar, sem romper ou sem permanecer no seu devido lugar no tempo. Qual o nosso devido lugar? É o momento. Nós só vivemos o momento. E o tempo ele é passado, presente e futuro. O passado é aquilo que nos formou. Diz um pensador que hoje nós somos, o que hoje nós somos é um arcabouço, um esboço de tudo que nós vivemos e que foi acrescentado à nossa história. E o futuro
é aquilo que nós devemos estar preparado para enfrentar com aquilo que somos hoje. Mas o futuro, que será daqui a 30 anos, a gente vai estar vivendo o que nós chamamos de momento. Somente o momento é que nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Já falamos aqui questões teológicas, como o teísmo aberto, falamos do não conhecermos o futuro e por isso cometemos tantos erros. Também por não conhecermos o futuro ficamos com medo. E aí ontem eu refleti em um pensamento que li que dizia assim: olha, quem quer ir para a rua trabalhar, contaminar-se e morrer? Quem está preparado para morrer ou para perder algum ente querido? Aí a pessoa que escreveu dizia: eu não estou. Ou então ficar em casa e perder o emprego. Quem está preparado para perder o emprego, eu também não estou. Então o futuro, ele é uma incógnita, nós não sabemos, e o fato de não sabermos o futuro é por isso que talvez a pessoa que está com você, casou com você, é por isso que eu me casei, é por isso que todos nós estamos vivendo, porque quando vivemos esse presente, a esperança de um futuro melhor nos fez entender que aquilo valeria a pena. Então perceba, o que eu estou tentando passar para o seu coração é que diante deste presente tenebroso, diante desse presente esquisito, estranho, nós precisamos ter uma postura, nós precisamos ter um pensamento, nós precisamos ter um comportamento para estarmos bem quando o amanhã chegar. E se eu vou falar de mim então para você não ficar com medo, e se eu morrer hoje, o meu futuro, ele está nas mãos de Deus. Eu recordo da história de um paciente perguntando para um médico: o que é que tem do outro lado? Como é o outro lado, doutor? E o doutor dizia assim para ele: eu não sei como é o outro lado. E ele dizia o seguinte: mas o senhor é crente há tanto tempo. E nisso o doutor estava segurando uma porta e havia uns arranhões, umas coisas passando lá na porta, e quem estava ali fora era o cão, o cachorro do médico. E por alguma razão a esposa, passou por ali, e aquele cachorro entrou, e quando entrou se agarrou com ele, e ele deu aquela resposta para o paciente, dizendo o seguinte: olha, eu não sei exatamente como é lá no céu, mas eu sei de uma coisa, que o meu Senhor estará lá me esperando. Ele estará lá nos esperando. Mas hoje eu quero refletir pensando em uma estatística que eu ouvi hoje. Uma dessas estatísticas que eu considero desnecessária em um momento tão complicado da vida. Eu acho que o que se deve estar pensando é como devemos nos comportar daqui para frente. Será que a gente tem que de fato ficar em casa? Ou será que não deviam estar nos preparando para a gente começar a sair lentamente? O inverno vem aí, o vírus, quando chega esse inverno, ele piora, diz os especialistas. Não sou especialista nisso, mas as estatísticas vêm e elas mostram o seguinte, elas mostram em alguns pontos que as pessoas estão confusas pela grande multidão de informações que está chegando. O WhatsApp tem o seu lado positivo, as redes sociais têm o seu lado positivo, mas tem o seu lado terrível, tem o seu lado obscuro, tem o seu lado tóxico, não deixa de ter, tóxico. Então a gente precisa pensar sobre isso. E qual foi a estatística? A estatística perguntava assim, a pergunta era: quantos concordam em sair para trabalhar? Quantos concordam em terminar a quarentena e ir para a rua? 18%. Aí outra das perguntas, que não estava no mesmo ponto, mas na frente um pouquinho, fazia assim: quantos concordam que os comércios de bairros, as quitandas, os ambulantes, eles voltem a trabalhar? 34%. Preste atenção. A mesma sociedade, 18% diz que não concorda em ir para a rua. E essa mesma sociedade, 34% concorda que as coisas abram e voltem a funcionar normalmente. Perceba uma confusão, porque foi que houve? A mesma pessoa que foi entrevistada, ela disse que não concordava em ir para a rua, mas ela disse que concordava que o vendedor ambulante fosse para a rua. Não, se eu for pesquisado,
Você concorda de ir para a rua? Não. Mas o senhor concorda que o mercado abra em geral? Também não. A minha opinião tem que ser a mesma. Mas o que é que a gente percebe? É que a sociedade está confusa, está sem direção, está sem uma opinião formada, está sendo levado pelas pessoas, e as perguntas que estão lhe fazendo não está tendo resposta firme. Então, diante do futuro, a minha palavra desta noite é o verbo ouvir. E eu quero fazer uma pergunta dentro desse verbo ouvir. Primeiro, o que é ouvir? É a capacidade de discernir sons e saber o que o outro está querendo me comunicar ou o que o outro está me comunicando. O ouvir, entre o falar e o ouvir, existe uma barreira de atrito, que aquilo que alguém pode me falar, eu posso não entender realmente o que ele está querendo. Como, por exemplo, um homem e uma mulher dialogando, e um escuta essa frase e o outro escuta essa frase. Preste atenção, e eu já falei isso aqui quando a gente fala para casais. Eu estou sem roupa. Quando uma mulher diz que está sem roupa, o que é que ela está dizendo? Eu quero ir para o shopping fazer compras. Mas o homem, quando diz assim, meu Deus, eu estou sem roupa nenhuma, o que é que ele está dizendo? Que minha roupa está tudo suja. Perceba como o trânsito da comunicação, existe uma barreira cultural, emocional, para que a pessoa que está recepcionando aquilo que se está se falando, consiga entender de fato. E a gente percebe que hoje muitas vozes têm se manifestado. Mas eu quero lhe dar um conselho prático: que voz ouvir? E aí, queridos, como pastor de uma igreja batista que é apaixonado pela palavra de Deus, eu quero lhe dizer, esta noite, 10 horas, nesta data tão especial da nossa vida, ouça a voz de Jesus de Nazaré. Quando nós olhamos para os reformadores, eles disseram o seguinte, que Jesus é a palavra encarnada, em carne. Jesus encarnou e ele é o Logos de Deus, e a gente percebe isso em João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ou a gente pode trocar, no princípio era o Logos, era a palavra tratada, era o tratado de Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Quando nós olhamos para a Bíblia, os reformadores disseram que a Bíblia é a palavra também. Jesus, a palavra encarnada, a Bíblia, a palavra escrita, e a pregação também é a palavra de Deus, e é a palavra pregada. E a ceia, o que nós celebramos ontem, e preste atenção nesse detalhe, e vamos celebrar domingo pela manhã, domingo da ressurreição. Prepare sua ceia com sua família, e eu vou dar um conselho: bata fotos, né? Marque esse momento para quando a gente fizer o culto da volta, do retorno para o santuário, a gente passe aqui e a gente faça uma noite especial, lembrando de tudo que nós vivemos esses dias, porque ainda que em sombras, ainda que em dúvidas, o nosso Deus tem nos abençoado, e a palavra, e a ceia, a palavra revela, a palavra é representada. A palavra de Deus na ceia, ela é conhecida como a palavra representada. Então, queridos, ouça a palavra de Jesus. E pensando nisso, eu pensei em um texto, e pensei em um apóstolo que viveu nos dias mais difíceis que a igreja enfrentou da sua época, que foi o apóstolo João. O apóstolo João, naqueles dias, ele enfrentou o pior dos imperadores na perseguição da igreja. Ele estava na ilha de Patmos não por turismo ou porque ele quis. Ele estava na ilha de Patmos porque o imperador havia o aprisionado por causa do nome de Jesus, do nome do Senhor. E quando nós olhamos para o texto sagrado, no capítulo 1, aquela igreja que estava acuada, aquela igreja que estava sendo perseguida, aquela igreja que estava sendo maltratada, aquela igreja que estava se sentindo sem força, como um prisioneiro em um paredão, e muitos soldados ao seu derredor com armas, e ela não tinha para onde correr. O que é que acontece?
Cristo revela a João o final de todas as coisas. E o que é que Cristo mostra para João, ou o que Cristo mostra para João, é o que faz a diferença hoje na nossa vida, na nossa história, na história da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste atenção, João ouvindo a voz de Deus. Quando nós olhamos para o Apocalipse, deixa eu encontrar aqui o texto. Quando nós olhamos para o Apocalipse, capítulo 1, e o versículo 9, a gente vai ouvir João dizendo o seguinte: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, domingo, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Ele ouviu uma voz, não era que era um som de trombeta, mas era forte como uma trombeta. E aquela voz, quando ele escuta, ela lhe dá orientações, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí João diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Quando viu quem estava falando com ele, caí nos seus pés como morto, pois ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu quero que você entenda o seguinte: que em dias de catástrofes da igreja primitiva, em dias de perseguições, quando eles eram lançados nos coliseus, nas arenas, para serem devorados pelas feras, quando eles precisavam cultuar dentro dos cemitérios para não morrer, quando eles eram decapitados, quando eles eram queimados, Cristo aparece para João e fala com voz de trombeta. Ou seja, no meio da tormenta, Cristo está falando conosco. Cristo fala conosco nos dias de hoje. Cristo está falando conosco agora. Cristo está dizendo para mim e para você que você tem, dentre as muitas vozes faladas, uma para ouvir, que é a voz de Jesus de Nazaré, essa voz doce e suave. E aí quando João se vira para ver, cai, porque ele vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz que cai como morto, ele cai no chão prostrado, e Jesus coloca a mão direita sobre ele, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E eu quero lhe dar essa noite 3 razões para você ouvir a voz de Jesus no meio dessa tormenta. E não deixe nada colocar dúvida no seu coração. Não deixe essas informações malucas, essas informações precipitadas, essas informações politizadas, essas informações religiosizadas, essas vozes filosóficas falar o seu coração. Escute a palavra daquele que é a palavra. Escute a palavra de Deus, escute a palavra de Jesus, escute a palavra aplicada no seu coração pelo Espírito Santo, para que você possa, depois de tudo isso, permanecer firme. Pastor, há um futuro diante de mim, o que é que eu faço? Eu não sei do amanhã. Eu sei que hoje você pode ouvir a voz de Deus. E o ouvir aqui é verbo, é uma atitude. A palavra ouvir, acima de tudo, ela não é escutar. Eu estou aqui falando com você, mas eu estou escutando um som do ventilador aqui do meu lado soprando, e o som do ar-condicionado, que aqui é muito quente, aí eu vou suar muito. Mas eu não estou ouvindo. Ouvir é uma reação ao que se está falando. Então, ouça a voz de Deus, reaja à voz de Deus, faça como os céus e a terra, que não existiam, como a luz, a terra e o mar, que não existiam, mas ao ouvirem o som da sua voz, vieram à existência para a glória do seu santo nome. Por que ouvir a voz de Jesus, pastor? Só
olhando para o livro de Apocalipse. 3 coisas rápidas, porque são somente 30 minutinhos aqui refletindo. E a gente já vai em 21. Primeiro, o capítulo 2 e 3 é Jesus falando direto com as 7 igrejas. Em todas as igrejas, Jesus mostra assim: ao anjo da igreja que está em tal lugar, diz isso, isso e isso. Diz isso, isso e isso. Jesus faz um diagnóstico de todas as igrejas. Então, por que ouvir a voz de Jesus? Perceba isso. Quando as cartas são escritas, capítulo 2 e 3, é que Jesus sabia de tudo que acontecia em toda a igreja. Mas eu quero estender essa palavra para mim e para você. Jesus sabe de tudo que está acontecendo na sua vida. E aí, como dizia um amigo meu, você enrola outro, mas Jesus não. Você engana outro, mas a Cristo não. Você encobre de outras pessoas, mas do Senhor não. Para Ele nada está encoberto, e com Ele mora a luz. As trevas diante dEle são dissipadas, dizia um amigo meu nos estudos do seminário, e ele era aquele crente bem pentecostalizado. Ele dizia o seguinte: Jesus, numa noite bem escura, ele consegue ver uma pedra bem preta, e sobre a pedra uma formiga bem preta e bem pequenininha. Jesus consegue ver tudo, ele sabe de tudo, meu querido e minha querida. Então, por que ouvir a voz de Jesus? Porque Ele é quem sabe de tudo. Ele sabe se amanhã você vai estar bem, Ele sabe se amanhã você não estará bem, Ele sabe se amanhã você vai se alegrar, Ele sabe se amanhã você vai se entristecer, e Ele sabe como você está agora, Ele sabe como está o seu coração, Ele sabe como está a sua alma, Ele sabe de cada detalhe da sua história, e Ele está preparando o melhor. Ele quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Segunda coisa importante: primeiro, ouvir a voz de Jesus, porque Ele sabe o que está falando. Amém? Ele sabe de tudo, não tenha dúvida, Ele sabe de tudo. Oh glória! Segundo, porque a sua voz é de redenção e autoridade. Capítulo 5, versículo 5. João está naquele chororô, porque diz que viu um livro, e viu um homem sentado no trono com esse livro, e ele era selado por dentro e por fora com 7 selos, e ninguém era capaz de abrir. Quando de repente um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha só, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos, nesse texto? Jesus quando escuta, ele escuta um ancião dizendo assim: eis o leão da tribo de Judá. Só que quando ele olha para ver o leão da tribo de Judá, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro imolado. Sabe o que é imolado? É com o pescoço degolado. Ele vê esse ser. Então, o que é que nós aprendemos com essa palavra, com esse contexto aqui? Por que ouvir a voz de Jesus? Porque a sua voz é de redenção, de autoridade e poder. Irmãos, cordeiro fala da nossa redenção, e aqui é como se estivesse dizendo assim a João: João, fui eu que venci lá atrás, rapaz, mas fica tranquilo, porque morri humilhado, desprezado, mas eu agora você deve entender aquilo que eu lhe disse, que todo poder me foi dado nos céus e na terra. O cordeiro que morreu como leão está conduzindo a histórias e levará a cabo. Ele tem o governo de tudo. Ele tem uma voz de redenção e de autoridade.
E por último, por que ouvir a voz de Jesus? Porque sua voz é a voz do que está no controle de todas as coisas. 6:1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E aí se abre os 7 selos, e vem uma voz dizendo, vem. E essa voz determina 7 pragas. Depois, na última praga, se desdobra mais para 7, na última se desdobra mais para 7. Então perceba, muitas vozes estão sendo faladas a ponto do povo não saber responder uma pesquisa. E às vezes a gente percebe também até crentes perdidos e confusos nessa situação. Tem pessoas mandando imagens com brincadeiras com esses políticos que se perderam na sua opinião, e é comum. Mas a gente percebe que a opinião das pessoas está sendo influenciada pela televisão, está sendo influenciada pela grande mídia ou pelas grandes mídias, e confundindo as pessoas. Tem gente que manda coisas que não se admite. Existem coisas que a gente olha e diz, meu Deus, a pessoa não está vendo que isso aqui é mentira, não é? Até o próprio presidente fez uma postagem, por conta de uma postagem que alguém fez, dizendo assim, olha como está aqui a Ceasa não sei de onde, aí de um certo lugar, acho de Contagem, lá em Minas Gerais, e era tudo mentira, não é? Então a gente percebe que as muitas vozes, elas nos colocam somente dúvida e nada mais. Mas eu lhe oriento hoje a ouvir a voz de Jesus. Por quê, pastor? A voz de Jesus, porque é aquela voz, meu irmão e minha irmã, de redenção e autoridade sobre as nossas vidas, porque é uma voz que sabe do que está falando. E por último, quando diz aquelas palavras, vem, e ele está abrindo os selos, porque é a voz daquele que está com toda a história, todo o universo na palma das suas mãos, governando, soberano sobre todas as coisas. Eu lembro de um hino antigo que a gente cantava, soberano, não é? Dizia soberano sobre todas as coisas é o nosso Deus. Eu quero orar por você, e quero orar também esse dia pela vida do nosso irmão Max Bley. Amanhã às 15 horas da tarde a gente vai estar numa cerimônia fúnebre lá em Paulista. Orem para que a gente vá, seja guardado por Deus, volte todo mundo com saúde, para a glória do Senhor. Mas o pior está sendo para o Max, que perdeu o seu pai, não é? Neste dia, por conta de complicações da sua saúde, pois já era uma pessoa com esses problemas. Pai querido, Pai amado, eu quero orar pela vida do Max Bley. Eu quero te pedir, seja com ele, seja com a sua família. Aquela família teve perdas em menos de um ano. A Elaine perdeu a mãe, agora o Max perde o pai. Que o Senhor derrame da sua graça, da sua consolação sobre os nossos irmãos. Mas quero orar, Senhor, nesse momento, te pedindo pela vida da igreja que está ouvindo a tua voz todos os dias às 10 horas da noite. Nessa série É Futuro, o Senhor tem ministrado coisas novas, coisas grandes, coisas profundas na nossa história. E nós queremos, ó Deus, declarar que o teu nome, que está acima de todo nome, seja glorificado, seja exaltado, e nós possamos sair por onde quer que for, dizendo que tu és rei, que tu és Senhor, que tu és o Deus da palavra, palavra de quem conhece, palavra de redenção e autoridade, e palavra de quem governa todas as coisas. Fique em paz, boa noite, e amanhã a gente volta
para adorarmos um pouco mais o Senhor pela sua palavra. Como eu estou sozinho, tenho que sair aqui e desligar ali o som. Mas foi muito especial ter a sua companhia essa noite. Deus te abençoe.